agradeço demais você ter aceitado esse convite a participar desse canal e compartilhar as suas histórias e experiências com a gente. Denise, é uma honra para mim e eu estou bem feliz de poder realmente compartilhar um pouquinho aí da minha bagagem com a sua audiência aí. Esse é o objetivo. Você, Carla, é CEO da Lumina International. Você começou sua carreira na área de marketing há 29 anos, conta que foi acidentalmente, pelo menos é o que você acredita, direcionada para o comércio exterior. Começa contando essa parte da história. Uhum. Eu, na verdade, me formei em propaganda e marketing na SPM, lá muitos anos atrás, e comecei na área industrial, mas em marketing mesmo. Aí eu acabei tendo uma oportunidade de ir para comércio exterior, dentro da própria empresa, e eu não sabia nada, eu brinco até hoje que eu não sabia nem assim, o básico, o que era a FOB e custo e frete, não sabia nada. Tá? Mas, assim, foi uma situação até muito extrema dentro da empresa, porque o departamento inteiro tinha sido demitido por justa causa e eles precisavam urgente de pessoas e preferencialmente, assim, começaram a recrutar dentro da empresa. Daí, gostei do desafio, eu falei, eu vou, mas não sabia nada, e foi assim, muito intenso, inclusive foi no ano que eu casei, e eu não tinha, eu fiquei assim, não tinha fim de semana, eu trabalhava 7 dias por semana, direto, mas me apaixonei por essa área, tá? E eu falo que assim, eu achava que era uma coincidência, né? Que era por um acaso, mas nada é por acaso, né? Eu já tinha uma história anterior. Eu acho que eu fui uma adolescente privilegiada, né? Eu tive o privilégio de fazer um intercâmbio, né? Pelo Rotary em 1985. Eu falo quando o mundo ainda era muito maior do que ele é hoje, né? Eu fui para a Austrália, que era do outro lado do mundo, literalmente, assim. Só falava por telefone com os meus pais uma vez por mês, 5 minutinhos no máximo, porque era carésimo, né? E lá foi quando assim, eu comecei a me conectar com pessoas, com culturas, não só com os australianos, né, as famílias que eu vivi, os amigos de escola tal, mas também com os outros intercambistas de vários países do mundo, né? E realmente assim, depois, né, olhando para trás, eu falo assim, não foi uma coincidência eu ir para comércio exterior e hoje realmente me conectar com pessoas do mundo inteiro e o que é uma paixão pessoal mesmo, assim, eu adoro conhecer culturas diferentes, né? Eu brinco dentro da empresa que eu não me apaixono por produtos. O produto que eu estou importando e exportando não é tão importante para mim. O importante são as conexões, são as pessoas. E aí você começou a trabalhar nessa empresa, foi convidada para o grande desafio, e aí vieram outros desafios, que foi a sua Muitos. virada da mesa em relação a não só internamente no mundo corporativo, de liderar, a experiência de liderar pessoas e tratar com um produto que você realmente, uma área que você não conhecia. E depois Uhum. daí parece que veio, e aí eu peço para você contar sobre a criação de empresas. Como é que foi essa Exato. jornada? Então, na verdade, né, depois dessa experiência, eu fiquei 7 anos e meio nessa empresa, o meu lado empreendedor, vamos dizer assim, já começou a aparecer, né, mais forte. Eu tive convite de um cliente meu na época para montar um escritório de uma trading no Brasil, né, da empresa dele no Brasil. E aí eu montei essa empresa também do zero, né? Fiquei 3 anos nessa empresa. Depois, novamente, um cliente meu dessa empresa me convidou para montar uma empresa de distribuição de produtos químicos, que também tinha um braço de trading, de mercado internacional, e aí eu representava também grandes empresas multinacionais, conhecidas como Shell, YPF, Lyondell, várias empresas, né, do setor químico. E foram 5 anos e meio nessa empresa. E aí, assim, foi uma decisão pessoal que eu tomei, porque eu estava numa fase que eu saía de casa, minhas filhas estavam dormindo, eu voltava e elas estavam dormindo já, né? Então eu me via meio que obrigada a tomar uma decisão, né?
Na época eu até brinquei, falei, vou ser dondoca durante alguns meses, tal, mas assim, não consegui. 2 meses depois a Lumina estava montada, tal. E são os desafios de empreender. Eu tive essa bagagem anterior, mas assim, com respaldo, né? Assim, em sociedade, com respaldo, é diferente de você começar absolutamente do nada, né? Então, a Lumina eu comecei absolutamente do nada, mas você começa de uma forma e durante todo o trajeto, e até hoje é assim, né? Você sempre tem que fazer ajustes de rota, tá? Então, eu comecei imaginando que ia ser uma empresa de uma forma e hoje ela é bem diferente, mas hoje, assim, já enxergo ela com uma consolidação bem diferente. Hoje, assim, esse caminho já é um caminho muito mais claro, são 17 anos já de empresa, né? E, vo- Então, e você comentou que o seu lado empreendedor começou a aflorar. Como que uma pessoa identifica, ou como você identificou esse lado empreendedor? E ele é, nasceu ou ele se desenvolveu e cresceu dentro de você? então, eu acho que ele já estava lá, que ele se desenvolveu, na verdade, porque assim, a gente não é uma coisa, né? Para mim, não foi uma coisa que eu olhei e falei assim: não, eu prefiro empreender, eu quero ser dona do meu negócio. Não foi uma decisão tomada, né? Foi uma coisa que foi se desenvolvendo, mas que eu acabei percebendo que era muito forte em mim mesmo, né? Então, eu sempre gostei muito de desafio, eu sempre gostei de autonomia, eu sempre acho que fui muito corajosa, sempre desafiei o status quo de tudo, tal. Então aquela pessoa sempre irrequieta ali, né? Que assim, puta, trabalha pra caramba, tal, não sei o quê. Mas assim, nunca fui uma yes person, né? Então sempre estava questionando, sempre estava, poxa, por que não faz isso? Por que não vamos fazer aquilo, tal. E aí, quando eu comecei, né, com essas outras empresas, né, e eu montei, assim, para mim foi um desafio que eu amei, o desafio de começar do zero, de montar equipe, né, e, enfim, até a parte burocrática, de todas as licenças, né, tudo envolvido, que não é fácil, mas foi um desafio que eu gostei bastante. Tal. E eu comecei a perceber que isso era tão forte em mim quando eu tive alguns convites para voltar para a área corporativa e eu não queria nem escutar, porque assim não me atraía de forma alguma. Eu olhava assim e falava assim, não me vejo mais nesse mundo, né? Foi aí que assim caiu a ficha e falou assim, não, meu caminho é esse. Aí é que eu tomei a decisão que não quero voltar para o mundo corporativo mais, tal. Mas mas aconteceu isso muito cedo, né? Quando eu paro para pensar, porque assim, com 29 anos foi quando eu já saí desse mundo corporativo praticamente tradicional, né? Mas não me arrependo, de E forma alguma. eu estava vendo um podcast onde a CEO da Liz Lingerie, Lígia Bonamite, ela Uhum, fala que quando começou a crescer, e na época, lá atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, existia um código masculino, né? Porque naquela época era muito masculinizado. E um código era se vestir como homem. E eu particularmente, eu me lembro dessa época, porque as mulheres tinham esse traje. E uhum, quanto mais ela crescia profissionalmente, mais a relação masculina ela tinha e mais ela tinha que mostrar. O traje era uma forma de mostrar aquela imagem dura, que eu trabalho duro, que eu sou mulher e quero trabalhar mesmo. Você uhum. enfrentou isso lá atrás? Sim, sim. Eu tenho histórias antagônicas para te contar nesse Conta. sentido, Denise. Na verdade, sim. E o mercado, esse mercado que eu atuo, que é o mercado químico petroquímico, né, que é o mercado mais forte que a gente faz comércio exterior, ainda é um mercado muito masculino hoje, tá? E há 25 anos atrás era muito mais. Eu ia para conferências fora do Brasil, você contava nos dedos das mãos quantas mulheres tinham, né? Hoje tem muito mais, mas assim era muito incomum naquela época. Então, assim, é, não digo nem tanto só na maneira de se vestir e tal, mas assim na maneira de você se comportar.
Realmente você tinha que ser forte e mais masculinizada. E eu tenho assim duas histórias antagônicas para te contar. Uma foi nessa empresa que eu fiquei 7 anos, tal, que eu estava no departamento de comércio exterior, já tinha uma liderança lá, tal. A gente tinha que fazer as apresentações para todos os diretores da empresa e, enfim, o plano de ação, né, parte de planejamento de vendas para o próximo ano. E numa dessas apresentações que eu fui fazer, eu estava grávida da minha filha, que hoje vai fazer 27 anos. Já eu estava grávida, e essa gravidez não foi uma coisa muito bem recebida, tá? E, na verdade, eu fui para essa reunião já, assim, um pouco preocupada. E, assim, eu fui super questionada, eu fui assim, mais do que questionada, sobre uma questão de exportações para a Índia, que era totalmente inviável na época, assim, não traria rentabilidade nenhuma para a empresa, tal. Eu sei que, assim, eu fui muito, muito colocada contra a parede, mas, assim, eu vi que a questão não era essa, né? Essa era uma desculpa pelo fato de eu estar grávida e de não ter agradado, né? E eu brinco até hoje que acho que foi a única vez na minha vida que eu tive que sair e fui para o banheiro chorar, porque eu estava muito fragilizada, né? A gente grávida e tal. Então, assim, foi uma experiência muito ruim para mim, mas, enfim, ficou tão claro que foi uma pressão que no dia seguinte até o CEO da empresa me chamou na sala dele, que ela queria te parabenizar pela apresentação. Então, assim, foi uma forma de pedir desculpa pela empresa, pelo que aconteceu e tal, mas, enfim, essa era uma vivência comum, assim. Quando eu fiquei grávida, realmente, assim, eu senti que ia ser complicado, e foi, né? Na verdade. Eu também viajei, tive que fazer viagens grávida, viajei para o exterior grávida. Eu não parei nada, no meu trabalho eu não parei de fazer nada, né? Mas, enfim. E anos mais tarde, quando eu estava grávida da minha segunda filha, tá? Eu tive uma proposta de trabalho para montar essa empresa de distribuição, tá? E eu já estava grávida de 3 meses. Só que não dava para ver, eu sou mais minhonzinha, magrinha. E quando eu recebi o convite, eu falei para a pessoa, eu falei assim, tudo bem, eu acho assim super desafiante, adoraria, mas eu preciso te falar, eu estou grávida. E daí ele olhou para mim e falou assim, isso é um problema para você? Eu falei, não. Ele falou assim, para mim não, para mim também. Eu falei, que ótimo. Então, assim, eu mudei de emprego, né? Fui trabalhar numa outra empresa, montar uma outra empresa, grávida, tá? Foi muito legal, porque isso, assim, isso aconteceu há 22 anos atrás, né? Numa época que não era que nem hoje, Facebook, que legal, Google, Facebook, contratam mulheres grávidas, isso naquela época não existia. Mas lógico que também veio com uma bagagem, Denise, que assim, eu fiquei em casa 5 dias só. E aí depois para amamentar minha filha eu fazia malabarismo, sabe? Tipo, motorista leva na hora do almoço para lá, eu saía de lá, vinha para cá, sabe, para conseguir amamentar. Então assim, desafios, né? Desafiante para caramba você juntar os dois papéis. E eu acho que a minha geração sofreu muito com isso, mas a gente também, eu falo isso muito para minhas filhas, que eu tenho 2 filhas mulheres, eu falo, a gente abriu muitos caminhos para vocês, né? Hoje vocês continuam na luta, mas a gente abriu um caminho que facilitou muito a vida de vocês hoje, com certeza. E essa mensagem eu acho super importante passar, porque não é só o avanço tecnológico que se tem, né? E o que você faz com isso, principalmente aos jovens, mas toda a bagagem que a gente traz e preparou esse mundo e a responsabilidade que eles têm para preparar para as próximas gerações. Exato, Isso é exato, porque assim, super. a gente vive num mundo muito acelerado, né? Demasiado. E aí você tem essa relação de saber lidar com a vida pessoal, com o ser mulher, administrar vários pratos, né? E a mulher tem essa capacidade. Simon Sinek fala que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. E se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Para se montar um negócio, é necessário primeiro saber do negócio ou saber das pessoas, ou as duas coisas vêm em conjunto? Como é que você vê isso?
as empresas são feitas de pessoas, os clientes são pessoas, os fornecedores são pessoas, então, assim, basicamente, eu sou mega fã do Simon Sinek, eu acho que realmente, assim, você tem que saber lidar com pessoas, tá? Porque, assim, toda a parte técnica você aprende. E eu brinco até hoje, eu vou em clientes, eu vou fornecedores, porque, assim, eu trabalho com produtos químicos, eu não sou química, nem nunca fui química na vida. Então, tem muitos produtos que eu conheço muito pouco, né? E às vezes eu vou num fornecedor e ele começa a me explicar, tal, não sei o que, e eu falo, ó, desculpa, eu não tenho informação, eu vou aprender. Mas assim, eu não sei, a princípio eu não sei nada. E eu falo com todo, com uma maior humildade, porque assim, não sei, tá? Mas, e você vai aprendendo ao longo do tempo, né? Eu não sabia há 30 anos atrás, eu não sabia nada. Hoje eu já sei muito mais, né? Do que você vai aprendendo. Agora, o lidar com pessoas do lado humano é o lado mais desafiante, Denise, é o lado mais desafiante, tá? Porque, assim, se fala muito em tipos de liderança, você tem que ser um líder mais assim, ou líder mais assim, mas a gente tem que ser diferentes líderes em diferentes momentos. E a gente lida com pessoas únicas, cada uma de um jeito no time, né? Então, assim, não existe uma fórmula para você lidar com todo mundo, né? Então, é o desafio diário mesmo, é lidar com pessoas. E como chegar nessa expertise de conhecer que o perfil dominante de uma pessoa pode ser um perfil mais, não tanto dominante, uma pessoa mais tímida, mais recatada, onde a qualidade, a entrega na qualidade dela é muito maior do que o líder nato que nasce. Ou seja, as pessoas têm diferentes perfis. Como chegar nessa identificação? O que eu vejo muito é líder reclamando que a equipe não dá o resultado que ele espera. E na conversa que eu tenho com esses executivos é que a forma de comunicação é a mesma com todo mundo. Só que não, as pessoas precisam de detalhes e informações de formas diferentes. Como é que você lida no dia a dia para atender às expectativas e atender o perfil de cada um? Na verdade, na Alumni, a gente sempre investiu muito em pessoas, Legal. desde sempre, tá? A gente sempre traz consultorias, faz dinâmicas, tal. Para o tamanho da empresa, eu acho que a gente investe muito, e eu acho que dá muito resultado, tá? Agora, a gente tem que balizar as expectativas, nós líderes, né? Assim, você não pode ter expectativas iguais para todos os funcionários, né? Assim, não existe essa coisa assim, eu vou dar a mesma meta para todo mundo, sabe? De vez em, eu acho que tem os dois lados, né? Ó, tem um outro lado também que de vez em quando você tem que tirar as pessoas da zona de conforto. Você também não pode chegar e colocar um rótulo na pessoa, não, aquela pessoa não é um bom desenvolvedor. Ponto. Bota aquele rótulo, né? E é assim, você vai lidar com ele dessa forma, não, porque eu acho que todo mundo, todas as pessoas precisam sair da zona de conforto, né? Então, de vez em quando precisa mexer, assim, falar, oh, e se você fizer isso, né? E dar desafios diferentes, tal. Mas você tem que entender que as pessoas são diferentes e quanto mais quanto mais variado for o seu time, melhor é o resultado. Isso eu não tenho dúvida, né? E outra coisa que eu falo muito na empresa, e é verdade, né? Assim, eu gosto de pessoas que me desafiam, por exemplo. Então, assim, eu não gosto de pessoas que chegam lá e concordam com tudo que eu digo, concordam com tudo que eu faço, tal, porque eu adoro ser desafiada, né? Então, assim, eu sempre fui questionadora, como eu te falei, eu sempre desafiei muito, tal, não sei o quê. Então, assim, eu quero que as pessoas façam a mesma coisa comigo, né? Mas é óbvio que dentro de um time, você nem todo mundo vai ser assim, né? Mas, assim, a gente provoca discussões, eu acho que todo mundo tem que se sentir parte do time, parte das decisões, isso é muito importante, né? E um time feliz entrega muito mais.
É. Inclusive, a motivação, você comentou que você aposta muito em Uhum, relação à capacitação de cada um uhum, e o desenvolvimento e crescimento de cada um. uhum, Isso daí acaba revertendo em motivação pessoal e profissional de cada um também. Porém, até uhum. mesmo a motivação é diferente. Então, o que você pode dar em remuneração financeira para uma Exato. pessoa, para outra não tem o menor sentido. Eu quero Não. palavras que você me reconheça quando eu fizer alguma coisa e para mim já está sossegado. E já atendeu a minha expectativa, ou seja, até mesmo na motivação, você precisa estar É, atenta, né, em relação ao que uma pessoa se sente melhor, o que ela necessita, o que é importante para ela em relação para exato. ela seguir nessa jornada do desafio da empresa, porque a empresa tem que dar resultados, estamos aqui para cumprir meta, sem perder isso de vista, né? Exato. Agora, muita gente comenta que da porta para fora você é uma pessoa, da porta para frente você é outra pessoa. Você acredita nessas vidas separadas que cada um deve ter para conseguir levar? Ou tudo bem Absolutamente de não. tá? Eu não acredito de jeito nenhum. Eu acho que as pessoas, se elas estão num ambiente de trabalho, né, elas conseguem ser elas mesmas, assim, que dê essa abertura, que é o que eu acho que eu sempre fui assim e sempre acho que permiti às pessoas. Não existe assim a Carla da Lumina e a Carla em casa, eu sou a mesma em casa. E eu acho que meu time, que assim, as pessoas já estão. É lógico, tem pessoas que estão comigo desde o começo, há 17 anos, tem pessoas que estão comigo há 5, 7 anos, tem a pessoa que entrou mais recente, está há 3 meses, mas todos eles eu acho que assim, se sentem à vontade para ser mesmos. Eu acho que se você tem que vestir uma máscara para estar na empresa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E isso está muito conectado com o valor que você coloca no teu perfil, que é verdade. Então, Uhum, você não só se mostra como uma pessoa como verdadeira, mas também preza na outra pessoa a verdade, a transparência do que ela uhum, é. E em 2021 você criou um movimento Faço 15, que sim, era um convite ao autocuidado, ao amor próprio e à uhum. solidariedade a cada quilômetro que era Percorrido. percorrido, né? Pode ser em esteira, caminhada, da forma que a pessoa Uhum. escolhesse, ia ser revertido em 1 quilo de alimento para quem precisasse. Conta um É, pouco nesse movimento e como é que foi essa ai, experiência. foi assim, acho que um divisor de águas até para a Lumina, né? Foi muito legal e até para mim pessoalmente, né? Assim, é, eu já estava desde o começo da pandemia, eu comecei a fazer uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, mas que eu sempre achava que não ia ter tempo, tal, que foi trabalhar com crianças, né? Então assim, eu comecei a trabalhar numa comunidade a levar, né, marmitas, na verdade, como voluntária de uma outra instituição, tal. Só que, assim, comecei a me envolver mais e mais e mais, a brincar com as crianças, enfim. E tem o meu envolvimento com o esporte também, né, com a corrida, que é um outro lado meu. E a gente, quando a aluna fez 15 anos, a gente tinha planejado fazer eventos. A nossa cara não é fazer um mega evento, mas a gente falou, vamos fazer eventos pequenos, até fora do Brasil, né, com os nossos fornecedores, vamos tentar fazer vários eventos pequenos para celebrar, a gente quer celebrar, tá, tá bom, que ótimo. Daí veio a pandemia, o que a gente vai fazer, né? Sem chance nenhuma, a gente não tinha contato nenhum com ninguém. E aí veio essa ideia, que nasceu bem, assim, uma ideia até modesta, né? Vamos fazer, as pessoas precisam se cuidar nesse momento, está todo mundo muito em casa, tal, e daí a gente junta o esporte, que também é a sua cara, tal. Vamos, só que, assim, começou muito pequena e modesta, e um amigo meu, diretor de cinema, ele começou a provocar, falou assim, Carla, ou você faz a coisa grande, né, ou não faz nada, tal. E aí falou, vamos fazer um filme, vamos...
vamos investir nisso, que eu acho que vale a pena, que é uma coisa, a ideia é muito legal. E aí juntou com uma agência tal, e assim, o pessoal da empresa, né? Assim, o meu time comprou a ideia de uma forma que eu acho que eles se uniram muito, todo mundo comprou, e foi um super sucesso, mas foi uma coisa que é muito nossa, que é a nossa cara, né? Porque assim, a gente realmente assim super valoriza essa coisa do trabalho social, então isso virou hoje um braço da Lumina super importante, tá? O lance da corrida, da caminhada, a gente teve feedbacks, assim, Denise, fantásticos. Tivemos pessoas de, eu não lembro agora, mas assim, acho que 10 países diferentes participando. E assim, feedbacks fantásticos de pessoas que assim falavam, eu nunca consegui correr, nunca consegui caminhar, mas assim, como eu tenho esse propósito, eu sei que a cada quilômetro que eu vou andar, vai ser entregue, vai ser doado 1 quilo de alimento, né? Eu realmente estou fazendo com regularidade. Então eu vi muita gente e no final assim, a ideia era um benefício para a própria pessoa, né? E ela sabe que ela está fazendo bem para outra pessoa. Então a ideia foi super bacana, foi super emocionante, eu amei e a gente continua nessa pegada. Agora a gente tem um outro projeto que chama Projeto Transformação, que a gente já tem 8 crianças dessa comunidade que estão em escola particular e, se Deus quiser, é desafiante, né? Assim, não é tão fácil, não só, não é nem financeiro, assim, né? Tem o lado de lidar com, envolver as famílias, as crianças, enfim. Mas, se Deus quiser, ainda vai crescer esse projeto. Dentro da minha jornada de desenvolvimento pessoal, eu me identifiquei com os 3 níveis do propósito de vida, né? Da missão e propósito. E que é dividido assim: o primeiro nível é eu comigo mesmo, ou seja, eu faço coisas que me dão prazer. O segundo nível é o eu com o outro identificado, ou seja, eu ajudo a vizinha da frente, eu ajudo a minha família, eu sei quem eu estou ajudando. E o terceiro nível é o eu não identificado, normalmente pesquisadores, cientistas, só para dar um exemplo, estão muito nesse nível, porque ele inventa, né, ele sai depois de pesquisas com uma vacina que impacta o mundo inteiro, por exemplo, a última pandemia que nós tivemos da Covid. Quando eu vejo esses níveis, eu vejo a Carla no nível 3, né? Começa no 2 e foi para o 3 e eu quero abraçar pessoas. Então, eu vejo que esse movimento Faço 15 foi nesse nível, foi para o não identificado, onde envolveu aí 10 países diferentes e você teve feedback. Você consegue se identificar com esse propósito tão fortemente? Muito, muito. Eu já fico pensando no que eu vou fazer depois. Eu acho que assim, a gente doou 15 toneladas de alimentos, acho que alimento é o que tem de mais básico, né? Então eu sempre falo, então assim, até hoje, né, eu continuo sendo voluntária dessa outra instituição e a gente 7 vezes por semana, né, grupos diferentes, eu vou toda segunda, mas 7 vezes por semana todo mundo leva as marmitas. A marmita nas comunidades, assim, a comida é o mais básico, tal, mas não é suficiente, né? Então, se você quer realmente transformar, você quer fazer, principalmente as crianças, né? Minha paixão são as crianças, né? E eu acho que é ali que eu tenho que investir mesmo. Eu falo que o desafio é fazer elas sonharem, né? Elas entenderem que existe vida além daquela comunidade, que aquele é uma parte do mundo muito pequeno, então fazer elas sonharem. Então a gente faz muitas, a gente já trouxe, a gente faz grupos, traz elas também para a empresa, faz várias dinâmicas, tal. Então a gente faz várias coisas para tentar estimulá-las mesmo a sonhar. Eu falo, elas precisam ter sonho, porque senão é um círculo vicioso, né? Então, assim, a mãe que tem um monte de filho e começa a ter filho cedo, sai da escola para estudar, a filha vai fazer a mesma coisa. E esse círculo nunca é quebrado, esse ciclo nunca é quebrado, né? Então, se elas não imaginaram, não se verem, né, capazes de sair dali, de criar alguma coisa nova, a gente não consegue transformar, né? Elas não conseguem transformar. Então, a ideia é óbvio que, assim,
todas que a gente vai investir, não são todas que vão conseguir transformar, a gente não pode ter essa expectativa. Mas, assim, qualquer mudança já é uma grande coisa, e eu falo que, além do estudo, um outro fator que é extremamente transformador é o afeto. Sim. Né? Agora, esse é um tipo de criar uma empresa sustentável, não só para sua conduta em melhores práticas internas, mas como trabalhos sociais também. E eu vejo que você comentou que o Faço 15, as pessoas da empresa participaram muito nesse movimento. E também levando esse impacto social com as crianças, também entendo que a empresa também está sendo convidada sempre para participar desse Exato. movimento. O que você vê que como reverbera todos esses movimentos dentro da empresa? E o que É, impacta? Que mudança você vê na equipe? eu percebo que o time todo tem assim um super orgulho da empresa, sabe? Aquela coisa de tipo perder um pouco a timidez, porque é uma empresa de pequena, né? Somos oito pessoas, estamos crescendo, tal, mas assim não é uma empresa de muitos funcionários, apesar de que assim a gente também o que a gente realiza, eu acho que é muito para poucas pessoas, né? Em todos os aspectos, até em termos de faturamento, em termos de social, mas assim essa parte do social traz um orgulho, assim, né? Uma coisa do tipo, meu, na minha empresa a gente faz isso, e todo mundo se identifica, ninguém questiona em momento algum, entendeu? Isso é bem legal, porque assim, tem um investimento que a gente faz, né? Um investimento financeiro mesmo, que as pessoas podiam falar assim, podia estar vindo para o meu bônus, podia não, ninguém questiona, isso todo mundo assim, estamos junto. Então é muito legal. E eu acredito que esses tipos de atividade, a integração da equipe, ainda que seja pequeno, e a comunicação acaba sendo algo muito latente. Você chega a perceber Uhum. isso? Muito, Sem né? contar na produtividade. Sim. O orgulho do pertencimento é um dos valores mais impulsionantes para as pessoas realizarem o que elas precisam realizar. Você acredita nisso? Acredito. Eu o tipo o pertencimento, é o fazer parte mesmo, né? Assim, eu também faço parte, né? Eu também estou transformando, eu estou criando isso, eu estou transformando, tenho meu dedo lá, né? Não é aquela coisa só que vem de cima para baixo e pronto, né? É todo mundo fazendo. Super. Uhum. Uma pergunta em relação à liderança. Você comenta no seu perfil sobre liderança transformacional. Um dos grandes desafios do Uhum. empreendedor, do executivo, é criar novos executivos. Como trilhar Uhum. esse desafio? É, é bem desafiante, mas eu acho que a gente tem que começar sempre, como eu falei, por ter um time diverso. Porque não necessariamente, né, os líderes têm que ser semelhantes a você, tem que ter o mesmo tipo de liderança que você tem. Então, assim, você tem que começar criando um time diverso. E criar um time diverso não quer dizer que o time não trabalhe junto, que todo mundo, né, não tem os mesmos tipos de objetivos, mas tem formas diferentes de atingir, questionamentos diferentes, e é muito enriquecedor até para que ninguém fique tanto na zona de conforto. Porque se todo mundo é muito parecido, todo mundo acaba entrando na zona de conforto, né? É mais fácil. Mas assim, você realmente criar novas lideranças é desafiante, né? Mas é sempre desafiante, mas é um processo contínuo, eu acho, tem que ser um processo contínuo. Você tem que entender também os desejos de cada um, né? O que cada um quer, porque assim, também eu tenho pessoas, por exemplo, que são vendedores, excelentes vendedores, assim, matadores, tal. Mas assim, você quer ser um líder? Você quer estar no meu lugar? Não quero. Não tenho a menor pretensão.
eu adoro fazer isso, eu adoro no dia a dia, o que eu gosto é isso. Isso tem que ser respeitado, né? Então, assim, você tem que se preocupar com o crescimento de todo mundo, tal. Mas, assim, esse aspecto da liderança ou da sucessão, isso tem que ser, é um capítulo à parte mesmo, Denise. E é um capítulo que você tem que estar sempre olhando, né? E sempre cuidando, tratando, tentando fazer evoluir, não pode deixar de lado, porque a gente vê grandes empresas que com problemas assim muito sérios, né, principalmente sucessão, né? Principalmente sucessão. Então, Total, total. E você tem outros movimentos voltando aí para outros, Faço 15. Qual o próximo, a próxima, né, impacto que você vai gerar aí nesse mundão mundial que precisa de pessoas que façam a diferença? Dá para dar um spoiler? então, na verdade, assim, a gente fez 17 anos. Eu penso em alguma coisa grande, talvez na mesma dimensão, talvez quando a gente fizer 20 anos, que a gente tem que, né? E daí já vem na minha cabeça o que a gente pode fazer para ter o mesmo tipo de impacto mesmo, né? De repente, eu faço 20, mas com uma cara um pouco diferente, mais sofisticado, fora da pandemia, mas assim, com uma pegada parecida no sentido de as pessoas também fazerem bem para si próprias, né? Não só para o outro. Mas assim, a gente continua esse projeto, o projeto Transformação, é um projeto que eu tenho, tem sido um aprendizado. A gente está estruturando ele e profissionalizando para poder crescer, tá? Então estamos estruturando muito melhor. Eu tenho praticamente uma pessoa do meu time hoje que está quase que 100% dedicada a isso, porque dá muito trabalho, tá? Então, assim, nesse momento, o nosso foco é o transformação, é estruturar o projeto de transformação, para ele poder crescer, tá? Para a gente não tentar evitar os erros que a gente já cometeu, claro, tal, e realmente poder, assim, efetivamente, né, fazer essas transformações, né? Assim, pensar em daqui a 5, 10 anos, pensar que essas crianças vão ser seres humanos melhores e que vão poder trazer coisas novas para as famílias dela, né? Assim, trazer de volta e transformar não só elas próprias, mas a família e o entorno delas, né? Então, é isso. Você deixou muito claro no início da nossa conversa que essa vontade de conexão, uma pessoa muito inquieta, de querer desbravar o mundo desde jovem, é uma das características que você traz até hoje. Outras foram se construindo e estão mais claras para você. Em relação a esse contato com o mundo, foi uma das coisas que levou você a criar uma empresa que tenha contato com o mundo, aonde eu quero chegar. Estar ligado, abrir um negócio que está ligado ao seu perfil, a quem você é, ao seu propósito, é relevante para que o negócio dê certo? Muito relevante, muito. O propósito da Lumina, que não deixa de ser o meu propósito, né? Porque assim, a coisa do propósito não tem jeito, é muito pessoal também, né? Então, estreitar distâncias e expandir conexões. E quando a gente fala de distâncias, a gente não está falando de distância física só, né? Não é, não, eu quero estar mais próximo do meu fornecedor da China, ou eu quero estar mais próximo do meu cliente da Colômbia. Não, não é só estreitar distâncias geográficas, né? É estreitar distâncias entre pessoas, né? Estreitar distâncias sociais, né? E expandir conexões, que é isso, é conectar, essa conexão, a gente se conectar cada vez mais com pessoas, respeitando as diferenças, né? As diferenças culturais, principalmente, tá? E respeitando as diferenças sociais e a maneira de pensar, julgando menos, Denise, acima de tudo, tá? Eu falo que, assim, tanto no aspecto cultural, né?
a gente tem uma tendência, o ser humano tem uma tendência de rotular, né? Ai, cuidado com o chinês não é confiável, por exemplo, né? Esse é um rótulo muito comum, né? No aspecto social, né? Olhar lá para as pessoas e falar assim, ah, não, poxa, mas assim, eles vão para o farol, bando de vagabundo, vai trabalhar, não vai para o farol. E aí você tem que entender que não. Quando você começa a entender todo o contexto, tal, você passa a julgar muito menos, né? E se você vai com um olhar, né, já assim, mais empático, né, você julga muito menos. É um aprendizado, né? Isso não, porque a gente é criado julgando, na verdade, né? Eu digo que todo mundo quer ser Deus, né? Querer julgar e Uhum, condenar ou libertar alguém. E a outra uhum, coisa é o entendimento sobre a empatia. As uhum, pessoas não veem o significado da empatia como ela é realmente, porque eu não uhum. posso ver a realidade do outro com os meus sapatos, com a minha realidade. Eu tenho que Exato, entender a realidade dela para saber por que exato, ela leva a fazer determinadas coisas e ter determinados comportamentos. Essa é a exatamente. verdadeira empatia, a essência da empatia, Uhum, né? Que é o exato. importante não só no relacionamento pessoal, quanto profissional, quanto no relacionamento externo dessas pessoas que a gente não conhece e acaba julgando sobre o nosso ponto de vista. Uhum, Mas eu acho isso. Eu queria primeiramente vou voltar. Eu queria parabenizar você pelos movimentos que você faz, unindo a qualidade de vida, unindo esse esforço, esse impacto social na vida das crianças que a gente espera que tenham um futuro diferente, né, uhum. do seu meio, e o que a sua empresa, com a sua liderança e a sua equipe, proporciona para que esse mundo seja melhor. Parabéns, parabéns. Ah, obrigada, Ney. A gente Obrigada. precisa de pessoas e empresas que eu chamo de sustentáveis sociais para fazer essa diferença nesse país que é tão carente de uma série de coisas. E Muito obrigada, Denise. você sabe que no podcast eu tenho no final a dica do dia que eu Uhum. convido você para participar. Então vamos lá, pessoal. Agora, dica do dia. Bom, dica do dia. Na verdade, a gente já falou, eu ia falar de autores, a gente já falou do Simon Sinek, que eu adoro. E um outro autor que eu gosto muito é o Jay Shetty, que é muito mais para conhecimento pessoal. Então, assim, ele acabou de publicar um segundo livro, ele tem 2 livros publicados, ele é fantástico, tá? E eu vou falar mais do meu mantra, uma frase. Meu mantra é uma frase que eu vou falar em inglês primeiro, que é When you change the way you look at things, things you look at change, né? Do Max Planck, que foi o idealizador, o founder da física quântica, né? Então, assim, quando você olha as coisas de uma maneira diferente, as coisas que você olha mudam. Então, assim, é sempre isso. Se você qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer problema, se a gente conseguir olhar com olhos diferentes, a gente sempre consegue enxergar a coisa de uma forma diferente e transformar, né? Exatamente. Então, é Você o meu está mantra. ótimo, está anotado esse mantra. Vou colocar aqui, com a sua permissão, na minha frente. Claro. E você sabe que eu estava assistindo, eu gosto muito de podcast, uma das coisas que me fez criar esse canal, e assistindo um deles, comenta assim: nós temos muita similaridade, eu sou muito parecida com você, a única diferença é que você foi lá e fez e eu não. Você foi lá e Uhum, fez e eu não. uhum, Então, eu acho assim, essa frase é também bastante forte para as pessoas que fazem a diferença, enquanto outras pessoas ficam uhum, apenas esperando. E no uhum, final, tudo passa e o tempo passa e o tempo é muito curto. uhum. Carla, Fica uma dica muito... para você, Denise. Só, desculpa. O Jay Chat tem um podcast que chama On Purpose, que é muito Ah, bom também. On ah, Purpose.
Anotadíssimo, vou colocar na descrição do podcast. Tá bom? Muitíssimo obrigado mais uma vez, Carla, pelo seu tempo e por compartilhar a sua história aqui com a gente. Obrigada a você, Denise. Foi um super prazer. Viu? Ótimo, ótimo. Um forte abraço.